Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixei 7.000 em Israel, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o teu povo, está aqui a tua palavra, está aqui o teu servo. Que em nome de Jesus tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, que cada um de nós, inclusive os que nos ouvem pela internet, saiam daqui edificados mediante a tua palavra para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Que nada vem de um homem, ó Deus, mas que venha do Senhor através do teu Santo Espírito. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O que é depressão? O que é depressão? Quando pensamos em depressão, existem 3 causas que normalmente começam uma depressão. Existe a causa física, existe a causa mental e existe a causa espiritual. Certamente que existem outras, mas eu vou me atentar a essas 3. Quando há uma depressão física, normalmente existem algumas coisas que a pessoa pode fazer para melhorar. Lembrando que a depressão, muitas vezes, ela é uma tristeza que não tem motivo aparente,
ou uma tristeza que é startada por algo, mas que se delonga por mais tempo que deveria. Então, quando há um motivo físico para a depressão, normalmente fazer exercício, né, boa alimentação, dizem que a banana é uma ótima, né, devido lá, assim, antidepressivo, um bom sono, repor algumas vitaminas e, às vezes, se necessário, até um psiquiatra, porque ele vai fazer um exame e ele vai dizer, olha, você não tem esse mineral, você não tem isso e aquilo, e você vai repor e vai resolver. Existe também uma depressão mental. Obrigado, Jário. Deus abençoe. Onde a mente da pessoa ela está cansada. E aí, para resolver isso, muitas vezes são necessários relacionamentos saudáveis, né? Existem estudos onde o ideal é a gente passar pelo menos 1h30, 2 horas por semana com algum amigo de confiança para poder conversar, ou falar bobagem, aquela coisa toda, enfim. Boas conversas e, às vezes, também o psicólogo e, às vezes, também o psiquiatra, quando essa depressão tem origem mental. Mas, às vezes, essa depressão ela tem uma origem espiritual. E aí eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para os irmãos. Quem tem mais dificuldades na vida? O cristão ou não cristão? Quem tem mais dificuldades na vida? O cristão ou não cristão? Os dois? E aí? Quem tem mais... os dois têm dificuldades, isso é fato. Mas quem tem mais dificuldades na vida? Aquele que é cristão ou aquele que não é cristão? O que não é cristão, todo mundo, inclusive os meus alunos de EBD, vão responder não é cristão. E aí, Igor? E aí, Emily? Eles me conhecem e já sabem, né? Sempre tem uma pegadinha, né? Sempre tem uma pegadinha. Pois é, a Bíblia me ensina que existe uma determinada postura que faz com que um cristão ele possa ter mais dificuldades na vida do que um não cristão. Mas como assim, pastor? Eu vou te explicar com 2 textos bíblicos. Em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, o Senhor Jesus diz assim, preste atenção, aquele que não sabe a vontade do seu Senhor, ou seja, não é cristão, aquele que não sabe a vontade do seu Senhor e não a pratica, ele é castigado com poucos açoites. Mas aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não a pratica, ele é castigado com muitos açoites. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Então você percebe que há uma diferença? Aquele que não sabe a vontade de Deus e peca, diz o Senhor Jesus, ele é castigado com poucos açoites. Mas aquele que conhece a vontade de Deus, você e eu que estamos aqui, e não faz a vontade de Deus, ele é castigado com muitos açoites. Ah, pastor, é só um texto, Em 2 Pedro, capítulo 2, abra por gentileza, que aí fica mais fácil a gente acompanhar. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, alguém que conheceu o Evangelho, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Porque, presta atenção no versículo 21, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo aconteceu-lhes o que diz este provérbio, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ou seja, 2 pessoas, um cristão e um não cristão, cometeram o mesmo pecado. A consequência do pecado do não cristão, ela é menor do que aquele que é cristão. Está claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Lucas 12, 2 Pedro, ok. Eu já vou retomar tudo isso. O que a vida de Elias tem a ver com a minha vida, com a sua vida e com o tema da depressão? Só para a gente entender o que está acontecendo aqui.
Elias, ele é um profeta, então Deus fala a ele e ele fala ao povo. É o período da lei. Hoje nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo que fala a nós, e os irmãos devem acreditar em tudo que eu falo à luz da palavra de Deus. Então, você pode até discordar alguma coisa, mas o que eu falo tem base bíblica. Só que naquela época não era assim. O profeta Elias, ele era alguém que Deus falava a ele, e ele ia lá e falava ao rei, falava a quem tinha que falar. E um dia, Deus vira para o profeta Elias e fala, avisa lá Acabe que vai ficar 3 anos sem chover no reino aí. E aí ele avisa, fica 3 anos sem chover. Depois desses 3 anos, Deus vai novamente a Elias, e Elias faz um desafio a todos os profetas de Baal, de Aserá, todos os 850 profetas que estavam lá. Elias procura o rei e fala, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer 2 altares aqui, eu e os outros profetas, e o Deus que responder, e ele fala também isso ao povo, e o Deus que responder pelo fogo é o Deus verdadeiro, ok? Ok. E aí os 850 profetas vão lá, fazem o altar deles, fazem sacrifício, e começam lá a se cortar, começam lá a rezar para o Deus deles, chove, manda fogo, não sei o quê. E Elias é um cara, com perdão da expressão, muito da zoeira. Porque Elias vira para eles e fala assim, gente, grita mais alto aí, às vezes ele está dormindo. Isso está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Gente, grita mais alto, ele deve estar viajando, está fazendo alguma outra coisa aí. Não vou pegar aqui para a gente não atentar, enfim. E aí fica falando e obviamente não responde. E aí Elias vai lá, ele repara o altar de holocaustos, e ele vira para os caras e fala assim, molha. Gente, não chovia há 3 anos. Água é um negócio raríssimo. Ele fala, molha, os caras molham. Molha de novo, molha mais uma vez, e molha. E aí ele ora, Deus responde por fogo, e todo o povo vai e mata, a mando de Elias, os 850 profetas lá, de Jezabel, de Baal, de Aserá. Então você imagina como estava o coração dele, aquela alegria, nossa, ganhei, todos os meus problemas acabaram, eu não tenho mais dificuldade, aquela euforia, aquela exultação, sabe, você passou naquele concurso público dos seus sonhos, você casou com a esposa dos seus sonhos, o marido dos seus sonhos, aquela felicidade. E aí começa o que nós lemos a partir do versículo 1 do capítulo 19. E a primeira coisa que eu quero dizer, à luz desse texto, é que às vezes, não sempre, tá? Os motivos de tristeza, eles não existem. Às vezes a gente está triste, mas não existe motivo para a gente estar triste. Acompanha comigo o verso 1 ao verso 3. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertencia a Judá, e deixou ali o seu servo. Gente, isso daqui não faz sentido nenhum. O camarada que encarou 850 profetas, correu por causa de uma mulher. E outra, quem quer matar não avisa. Assim, ninguém aqui é bandido, nem nada, mas imagina que você fosse. Igor, depois de amanhã eu vou assaltar a tua casa. 10 horas da noite, beleza? Depois de amanhã eu vou lá. Não faz sentido, porque o que ela diz? Que os deuses me castiguem se até amanhã, estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Ela manda o cara avisar a ele que vai matá-lo. Não tem lógica isso. Não era mais fácil mandar a pessoa matar? Não é verdade? Então não há o menor sentido. Elias, ele tinha acabado de ser usado por Deus para vencer, para derrotar todos aqueles profetas. Então, quando ele recebe uma ameaça, não tem sentido, não faz lógica. E outra, se alguém diz que vai... não faz sentido, não, desculpa, eu acho que você está entendendo onde que eu quero chegar. Né? Ele venceu 850 profetas e ainda assim ele passa por essa tristeza absurda. Então a primeira coisa é
que os motivos de tristeza, às vezes, eles não existem. É o que eu falei no início. Às vezes, a gente tem uma depressão física, né? Eu não sei você, mas eu lembro que uma vez, na época da faculdade, acho que eu passei um ano comendo miojo. Só miojo. De tudo que você... Sabia que miojo cru é gostoso? Não tenta não, mas é gostosinho. Você pega, você começa a mastigar assim, depois fica legal. Eu passei quase... Eu comia miojo no café da manhã, isso é sério. No almoço, no lanche da tarde, na janta, você imagina para onde foram meus triglicerídeos, né? Então, às vezes, a depressão ela é física, às vezes ela é mental, às vezes ela é espiritual. Nem sempre há uma tristeza, nem sempre há alguma coisa. O segundo ponto, seja sincero para com Deus e para com os homens. Versículo 4. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Você está triste? Está angustiado? Está chateado? Tem um peso no seu coração que você não sabe bem por que existe? Primeira coisa, fala com Deus. Coloca diante de Deus. Deus, eu estou com isso aqui no meu coração, eu não entendo. Mas e ora, e se derrama, e fala para os outros, comenta com alguém. Fala para o pastor, fala para a esposa, para o marido, fala para alguém mais velho, mais experiente, mas seja sincero. E vamos combinar, gente, nós homens, nós somos mestres em querer sofrer sozinho, né? A gente fica remoendo, as irmãs, nesse sentido, elas são mais maduras, né? Ela está passando por um problema, fala, e glória a Deus por isso. Eu estou levando a minha filha agora para a escola, nesse segundo semestre. Como uma criança de 6 anos tem assunto, hein? Pelo amor de Deus. É 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar e não esgota, mas estamos juntos. Mas assim, seja sincero para com Deus. Estou pegando em cima. Seja sincero para com Deus, seja sincero para com as pessoas. Não sofra calado, não sofra sozinho. Tenha um amigo, tenha alguém para quem você possa conversar, para abrir o seu coração, para dizer, olha, está acontecendo isso comigo. E o texto continua, como eu falei, né? Muitas vezes, quando a depressão é física, é bom a gente comer, beber, dormir e se exercitar. E é aquilo que Deus faz para Elias. Acompanha comigo a partir do verso 5. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então perceba que Elias foi dormir. Então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Gente, algum anjo já levou assim, para você comida na tua casa? Né? Comigo nunca aconteceu. Mas Deus olha a situação de Elias, ele olha, né? Eu não posso afirmar que ele estava de fato depressivo, mas tudo indica que sim. E Deus ele envia um anjo, né? E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para como tem sido a minha vida. Eu me alimento direito? Eu confesso para os irmãos que eu gostaria de me alimentar melhor. Né? Mas eu tenho um multivitamínico lá que eu falei, não, moça, se faltar a vitamina A essa semana, isso aqui já dá uma ajuda. Mas a gente precisa se alimentar, precisa beber água, precisa dormir, precisa fazer exercício. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi certa vez. Quem não gasta tempo e dinheiro para cuidar da saúde, vai ter que gastar tempo e dinheiro para cuidar da doença. Então, não tem o que fazer. Ou eu me alimento bem, bebo água, faço exercício, procuro, me esforço para dormir 8 horas por dia. Né? O Aquiles não ajuda muito, mas é uma fase. Daqui a pouco chega aos 18 e não deixa dormir do mesmo jeito. Brincadeira, espero. Enfim. Sabe, a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque não adianta. A gente não faz nada, aquilo, e fica triste, é o diabo. Não, mas peraí. E aquela pizza inteira que você comeu na sexta-feira sozinho? Né?
Eu cheguei em São Paulo, eu cheguei aqui, eu tinha 79. Com 1 ano eu fui para 90. E eu já comi pizza inteira. Hoje em dia eu não faço mais, mas há 13 anos eu fazia. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque não adianta. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas tem gente que quer virar a catedral, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ver para onde que a gente vai. E o texto continua: reconheça a voz de Deus. Versículo 9, parte B. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe um monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes, despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. Essa voz mansa e suave, algumas traduções antigas falam com um sussurro, um cisso. Então eu acho muito interessante que Elias, ele sabia reconhecer quem era Deus. Ele é chamado para o alto do monte, ele fica lá no monte. De repente vem um vento assim absurdo, que eu acho que nunca teve aqui em São Paulo, e despedaça a rocha, tudo. E ele olha aquilo e nada. Por quê? Porque Deus não está naquilo. De repente vem um terremoto e bate, acontece, faz aquilo, ele olha, não está um terremoto. De repente fogo, fogaréu e aquela coisa toda e nada. Aí de repente vem um sussurro, um cisso. E aí, por respeito a Deus, o que diz o texto? Né? E depois do fogo vem uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, versículo 13, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. Elias reconheceu quem era Deus. Ele reconheceu a voz de Deus. Quando nós oramos no nosso relacionamento com Deus, um dos elementos primordiais que nós precisamos ter é a humildade. Porque muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades. Aí a gente chega diante de Deus, a gente ora. Deus, olha, eu tenho essa situação aqui. Deus, olha, eu tenho isso daqui. Deus, eu estou passando por isso aqui. Aí Deus fala ao meu coração algo que não é contrário à sua palavra, evidentemente, que fique claro. Você achar que Deus falou algo ao seu coração que é contrário à palavra dele, não foi Deus. Foi outra coisa. Certa vez eu estava em uma igreja, não vou citar qual por motivo ético, mas foi um culto de quarta-feira assim, e foram pedindo. Que alguém pediu de oração? Eu tenho. E aí uma irmã levantou e falou assim, eu tenho pedido de oração. Aí o pastor, era um grupo menor, né? Então todo mundo falava. Aí, pastor, tá bom, qual que é o seu pedido de oração? Aí ela, eu quero pedir para fulano largar a esposa e ficar comigo, porque eu sou amante dele há 10 anos, ele promete e nunca cumpre. Gente, eu estava lá, tá bom? Eu ouvi com esses ouvidos que um dia hão de ressuscitar. Eu olhei assim, aí obviamente, aí na época foi pastor de jovens. Não, deixa que eu oro com ela, ele levou o irmão lá no canto, orou, tudo. Depois ela saiu da igreja, mas enfim, você deve... O fato é que nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ser humildes para segui-la. Porque muitas vezes a voz de Deus, muitas vezes a vontade de Deus para a minha vida não é algo que eu quero seguir. A minha inclinação para o pecado, a sua inclinação para o pecado. Nós somos seres pecadores. A gente nasceu em pecado, no pecado, do pecado. E qualquer preposição que você quiser usar. Então, a vontade de Deus, ela é algo que nós precisamos vivê-la, que nós precisamos nos esforçar. O melhor exemplo que eu tenho assim sobre a santidade, sobre a vontade de Deus,
é banho frio às 5 horas da manhã no inverno de São Paulo. Você toma? Quem toma banho frio às 5 horas da manhã, levanta a mão. Diz amém. Só eu? Que isso? Não, eu tomo, de verdade. Quando eu tomo banho às 5 horas da manhã é frio. Mas que isso, pastor? Claro que é. Gente, se você tomar banho frio 5 horas da manhã, você não vai ficar gripado, você não vai ficar doente, você vai sair acelerado. É muito bom, só tem benefício. Tá? Claro que, por favor, gente, se você tem mais de 60, consulte seu médico antes de fazer isso. Não vá tomar banho, pegar pneumonia e depois botar a culpa em mim, tá bom? Mas se você tem 20 e 30, ó, Igor, tamo junto aí, vai lá, né? Eu tô chegando aos 40. Vai. Mas banho frio no inverno às 5 horas da manhã. Não dá prazer, não é algo que atende os meus olhos, mas só vai me gerar saúde. Santidade é isso. É algo que eu olho, não vai me dar prazer, não vai em um primeiro momento, mas lá na frente é o que vai fazer diferença na minha vida. Essa é a santidade. É a vontade de Deus que muitas vezes nós não queremos, nós não estamos dispostos a viver, mas é o melhor. Porque a vontade de Deus não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que a palavra de Deus diz que é. Eu estava conversando com um irmão e eu lembro do exemplo de Jeremias. Se você lembrar do livro de Jeremias, lá no finalzinho, né, depois que os babilônios eles destroem Jerusalém, e aí eles deixam uma pessoa para governar os judeus, essa pessoa é morta, e aí todo mundo vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, consulta Deus aí sobre o que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer. Aí Jeremias, tá bom, ele vai orar. Ele leva alguns dias orando, e aí Deus fala a ele. Ele volta e fala: gente, Deus falou. O que é para fazer? Não, é para a gente ficar aqui. O povo fica revoltado. Não, isso está errado, isso é mentira sua. Não, a gente vai para o Egito. Não, gente, mas Deus falou que é para a gente ficar. Não interessa, a gente vai para o Egito. Você está falando isso porque fulano disse para você falar, mas a gente vai para o Egito. E muitas vezes, você e eu temos uma situação, temos uma dificuldade, a gente busca Deus, Deus fala com a gente, o que a gente faz? Finge que não ouviu e vai fazer aquilo que a gente quer. Por isso nós precisamos ter esse espírito de humildade, precisamos reconhecer a voz de Deus. Muitas vezes Deus ele fala aos nossos corações e na hora a gente não entende, na hora a gente não sabe, na hora a gente não percebe, mas a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Lá em casa, quando nós temos uma decisão muito importante a tomar, como que eu faço? Eu converso com a minha esposa, amor, a gente tem essa decisão aqui para tomar. Vamos orar? Vamos orar. Aí a gente vai orando, passam os dias, e aí chega um momento que eu entendo que Deus falou algo no meu coração. Então a visão é essa. E aí eu vou lá e converso com ela, amor, e aí? Se ela falar a mesma coisa que eu entendi diante de Deus, para mim acabou e é isso. E de fato, todas as vezes ao longo da nossa vida cristã, ao longo do nosso casamento, que nós somos casados, nós somos uma só carne. Deus vai falar o meu coração e o coração dela. A gente sempre foi unânime. Sempre que a gente teve uma decisão importante para tomar, eu falava com ela, a gente orava. Quando eu entendia que Deus falou comigo, eu ia falar com ela e Deus falava a mesma coisa com ela. Fazer a vontade de Deus é algo que requer, acima de tudo, humildade. Da gente se colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho capacidade. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer um monte de plano, fazer um monte de coisa e falar assim: Deus, me ajuda. Eu quero fazer isso, isso aqui. Essa aqui é a minha escolha. Vai lá, derrama a tua mão. E Deus vira e fala assim: meu filho, não disse para você fazer isso. Não é para você seguir esse caminho, você está fazendo porque você quer. Não é essa a minha direção para você. Por isso que muitas vezes é o contrário. Eu chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual caminho o Senhor quer que eu siga? Eu já falei isso algumas vezes e não tenho exemplo melhor, então vai isso mesmo. Mas para mim o momento mais complicado da minha vida em relação a isso foi vir para São Paulo para fazer teologia. Não tinha amigos aqui, não tinha parentes aqui, não tinha dinheiro
para me sustentar, não tinha nada. O desejo, fazer o Seminário Batista de Niterói, que ficava perto da minha faculdade, fazer o mestrado na minha faculdade, porque o orientador da graduação seria do mestrado, então estava tudo certo, e ficar na casa da minha mãe e ficar na minha igreja. E beleza. Aí um dia, lá, eu tinha um pastor amigo meu que era professor no Seminário Batista de Niterói, estava tendo uma aula magna, tudo, e eu vou lá, e eu tô lá, e Deus fala no meu coração de uma forma muito clara: eu não quero você aqui. Nada contra, pelo amor de Deus. Foi um plano de Deus específico para a minha vida. Me trazer para São Paulo, eu estudar aqui, eu conhecer a Letícia, eu crescer, me aprimorar como ser humano, como pastor. Percebe? Então, nunca tenha medo de fazer a vontade de Deus. Se no seu coração você tem certeza que Deus está te mandando fazer aquilo, faça. E uma dica, provavelmente é algo que você não quer muito fazer. Provavelmente é algo que você olha: Deus, mas é para fazer isso? É para perdoar essa pessoa? É para deixar para lá? Por fim, caminhando para o final, desfrute da bênção de Deus. Acompanha comigo a partir do 13b, o último ponto. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Se você acompanhar a história de Elias, você vai ver que a gente acabou de ler, né? Deus manda ele ungir determinadas pessoas, inclusive Eliseu como profeta em seu lugar. O que Elias pediu a Deus em suas orações? Eu quero morrer. Quero morrer. Só que assim, para você e eu, a morte ela não é algo legal. Alguém aqui quer morrer? Quem quer morrer? Ó, eu vou fazer aqui uma lista aqui, né? Eu vou orar e vou mandar para Deus. Quem quer ser o primeiro da lista aqui a morrer? Ninguém quer. A gente não quer morrer, a gente não quer que as pessoas que estão ao nosso redor morram. Isso é natural. Coisa mais natural do mundo. A morte, ela é estranha para a gente. Nós não fomos criados para morrer. Mas a misericórdia de Deus sobre Elias foi tão grande que Deus não só substitui a Elias, né, como diz aqui, versículo 16. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em seu lugar. E depois que Elias fizer isso tudo, o que Deus vai fazer com Elias? Quem lembra? Vai arrebatar. Elias sobe como? Num redemoinho. O texto diz que é um redemoinho. O carro de fogo separa Elias de Eliseu e ele sobe em um redemoinho. Então, quando eu vivo a vontade de Deus, eu desfruto das suas bênçãos. Para Elias, foi ir para o céu. Para Elias, gente, por favor, eu não estou dizendo que você vai viver isso tudo aqui e Deus vai te levar, não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós vivemos da maneira que Deus quer, seguindo a sua vontade, nós podemos e vamos desfrutar das suas bênçãos. Às vezes eu estou sofrendo uma luta, uma dificuldade por consequência de um pecado, né? Diz a Bíblia, né? Aqueles que plantam vento, colhem tempestade. Isso é bíblico, tá bom? Está lá em Oséias. Mas Deus está comigo na tempestade. Deus ele está comigo. A sua graça e sua misericórdia estão comigo. Deus não me abandona. Deus está comigo. Então, que nessa noite, cada um de nós, se você passa por algum nível de depressão, se você passa por alguma tristeza, né, coloque isso diante de Deus, viva tudo isso
nós falamos aqui. Eu tenho certeza que Deus te abençoará. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra gere mudança em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar em nossas necessidades, que o Senhor possa nos abençoar em nossas tristezas e que possamos viver por glória em tudo. Se conosco, eu te peço e agradeço, em nome por amor de Jesus. Amém.